Boa noite! Estamos aqui no ar com mais uma live e hoje vamos falar aqui sobre os benefícios do DISC, para você entender de uma vez por todas o que é essa metodologia DISC, quais os benefícios, seja você um profissional, coach, mentor, consultor ou também um líder, um gestor, mas por que a Alexandra e outras pessoas falam tanto sobre o DISC? E para isso eu vou receber um convidado especial aqui, o Fernando Pedroso. Já estou te vendo aqui, Fernando. Deixa eu aqui, se eu consigo te chamar. Você vai receber o convite aí. Ok, agora acho que deu certo. Está me ouvindo, Fernando? Estou ouvindo perfeitamente. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E você, como está? Ótimo também, graças a Deus. Ah, que bom! Então, prazer em te receber aqui, Fernando. Seja bem-vindo a esse bate-papo na live de hoje, para a gente falar dessa ferramenta que tanto a gente utiliza e eu acredito que você também é tão apaixonado quanto eu por utilizar essa ferramenta que é a análise comportamental. O Fernando é consultor de carreira, consultor empresarial. Fernando, você pode também explicar um pouquinho do seu trabalho para poder apresentar melhor aí você, por gentileza. Ah, legal. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Em primeiro lugar, agradecer o convite de poder participar dessa live, de poder falar um pouco, compartilhar um pouco das experiências que eu tenho, né? Eu trabalho há 4 anos como coach de carreira, como consultor de carreira, na verdade. Eu tenho 30 anos de experiência em recursos humanos, então aprendi um pouquinho e agora consigo compartilhar um pouco dessas questões, né? É, eu tenho como pós-graduação psicologia organizacional e também tenho MBA em coach aplicado à gestão de pessoas. Então eu tenho trabalhado muito com as organizações, mas também trabalho bastante com pessoas individualmente, com processos de coach, entre outras coisas. E sou analista comportamental diz que há pouco tempo. Eu sempre utilizei análise comportamental em RH, algumas outras ferramentas e etc., mas sempre tive muito desejo em fazer o curso, né, me certificar como DISC, e em maio de 21, ou seja, um ano e pouquinho, que eu me certifiquei como analista DISC. Mas até então eu não utilizava o DISC, mas é uma ótima ferramenta mesmo. Ah, que legal! E curiosidade, com né, tantos anos de experiência em recursos humanos, quais ferramentas você utilizava nesse sentido que te permitia ver um mapeamento comportamental? Como que era? A gente falou já numa outra live um pouquinho sobre métodos tradicionais, e aí entramos com os métodos, né? Por exemplo, como o DISC. Então, se você puder contar um pouquinho, né, aqui nesse sentido, como que era no RH antigo, né? E como que hoje você... Eu sou um pouquinho mais, eu sou um pouquinho mais velho, tenho experiência de 30 anos em RH. Eu usei algumas ferramentas de análise comportamental que já nem existem mais, pelo menos que eu saiba não. O VECA, por exemplo, não sei se você, Alexandra, já ouviu falar ali nos anos 2000, no começo dos anos 2000, utilizava o VECA, era uma boa ferramenta. Utilizei o MBTI, utilizei Isso. também o Quantum, né? O Quantum também foi um dos que eu mais utilizei até migrar definitivamente para o DISC. Então, são os principais que eu acho que eu mais utilizei aí durante a minha experiência profissional. Uhum, legal. Antes de a gente mergulhar mais aqui no DISC, eu vou dar só uma introdução para quem ainda não conhece, quem estiver chegando agora, nunca ouviu falar da metodologia DISC. Aqui no meu próprio Instagram eu falo bastante, então você pode ver alguns conteúdos. No meu canal no YouTube a gente também tem alguns conteúdos, mas dando um breve resumo, o DISC é uma metodologia de análise comportamental. A palavra diz que é, na verdade, um acrônimo que define 4 perfis comportamentais. O D de dominante, o I de influente,
Na verdade, né, o DISC, o S é de Steadiness, vem da palavra em inglês, que nós chamamos de estável, e o A de analítico, né? O C, ele vem do conscientious. Então, a palavra em inglês a gente traduz aqui para o português nesses perfis. Cada um desses perfis, ele tem um modo de se comportar, ele tem preferências, tem motivadores, tem habilidades. Então, esses perfis, eles vão definindo muitos dos nossos comportamentos. Nós temos os 4, só que em intensidades diferentes. Então, quando a gente aplica um teste, como eu e o Fernando estamos falando aqui, a gente consegue ver esses percentuais e essas intensidades. E é a partir daqui que a gente consegue traçar um plano de carreira, um plano de desenvolvimento pessoal, profissional, e é a partir daqui que parte tudo isso. E o nosso bate-papo a gente vai falar bastante aí sobre isso. E aí, aproveitando, Fernando, para te perguntar também, por que você, depois de ter tido experiência com outras ferramentas, inclusive o MBTI, que também é bem famoso, por que você optou para o DISC? O DISC, você falou muito bem, o MBTI é bastante conhecido, e o DISC também, eu acho que talvez sejam os dois mais conhecidos popularmente, né? Mas eu gosto muito do DISC porque eu gosto da simplicidade da resposta dele, né? Simplicidade não no sentido o próprio gestor performance, né? Quando a gente faz o DISC para o gestor performance, ele vem várias páginas de resposta. Mas quando eu digo de simplicidade, é que quando você consegue olhar um gráfico, uma pessoa mesmo que não conheça, ela consegue ter um entendimento muito rápido de cada de cada uma das letras, como você falou, né? Ou se você é dominante, influente, enfim. E aí você consegue, só de bater o olho, consegue identificar qual é o seu perfil predominante, ou seus perfis predominantes, né? Ele tem uma facilidade, uma linguagem muito fácil de se tratar. Então, eu acho que essas foram as grandes questões. A facilidade de entendimento e também por ser, se não o maior, mas sem dúvida um dos maiores e mais conhecidos. Então, por isso que eu adotei o DISC. E eu também acabei me adaptando mais fácil. Como eu vinha de outras também, talvez isso ajudou, né? Então, você também já conhece um pouco de perfis e tal, então eu acabei me adaptando muito fácil e utilizo com muita tranquilidade. Então, por isso que eu acabei optando, embora seja a minha última formação, minha última certificação foi aquela com a qual eu mais me identifiquei e preferi trabalhar. Legal, você falou uma coisa super importante que eu vejo que é um diferencial. A gente, como profissional na área de desenvolvimento humano, acaba estudando várias metodologias, né? Nós temos aí um arsenal de metodologias, de formas de trabalhar o comportamento humano. Também já estudei inúmeras, mas tem aquelas que elas trazem essa facilidade. E eu gosto, pelo mesmo motivo que você, do DISC. A pessoa, não importa o nível intelectual dela, quando a gente explica, né, a metodologia, quando a gente fala dos padrões de comportamento, quando a gente mostra um relatório, qualquer pessoa é capaz de entender, poxa, então é assim que eu sou, é verdade. Eu sou assim, é verdade, eu tenho esse ponto forte, é verdade, eu tenho essa dificuldade. E o ponto principal para uma pessoa mudar um comportamento, na minha visão, você pode complementar, é a pessoa entender, enxergar, ela ter essa clareza, né, de como ela está e do que ela precisa desenvolver para alcançar os objetivos dela. E um dos benefícios que a gente pode já destacar aqui é exatamente isso, através da metodologia, né? A facilidade, a pessoa rapidamente se conecta, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E é muito interessante, isso que você falou da questão de ser leigo, ou da questão de conhecimento, ou a questão intelectual. As pessoas têm muita dificuldade em se autoavaliar. Então, o DISC tem uma importância muito grande. Quando eu comecei meus processos de coach, eu utilizava algumas ferramentas de autoconhecimento, que você deve conhecer muito bem, como Roda da Vida, um SWOT pessoal. Eu utilizava âncoras de carreira, né? Enfim, algumas ferramentas. Mas as pessoas têm dificuldade de dizer, quando você pergunta quais são os seus pontos positivos, e isso eu também enfrento quando faço um recrutamento de seleção. Quais são os seus pontos positivos? A pessoa trava. Quais são os seus pontos a serem melhorados, os pontos, né, negativos? A pessoa trava. Né? Então, e às vezes já cheguei a passar
sessões, cinco sessões de coaching e as pessoas ainda tentando se descobrir. E o DISC, quando você aplica ele, então você já quebra uma série de coisas, porque quando você dá o feedback, quando a pessoa lê o relatório, quando a pessoa compreende o que é o DISC e compreende qual é o seu perfil, como diria os antigos, né, as fichas começam a cair e fica muito mais fácil da pessoa se identificar. Você já deve ter passado por isso e uma vez eu apliquei o DISC em uma pessoa e a pessoa, quando eu dei o feedback para ela falou, mas só aquelas perguntas você conseguiu adivinhar, né? Adivinhar exatamente quem sou eu. Então é muito interessante isso, porque muitas vezes a pessoa teria dificuldade de vê-la, né? De ver a si mesma. E com o DISC você quebra todas essas barreiras e dá um salto muito grande no autoconhecimento, porque a ferramenta é poderosa e é muito importante para a pessoa ter o autoconhecimento, para ela se conhecer verdadeiramente, né? Então eu acho bárbaro nesse sentido. Aproveitando, você costuma aplicar, gosta de utilizar o DISC em qual fase, quando a gente fala de um processo de coaching, por exemplo? Sempre, para mim, a abertura de qualquer processo de coaching, né? Então, eu já apresento, e quando eu vou num processo de coaching, eu já apresento como o DISC é a ferramenta inicial, e é dali que a gente parte. Porque o coach, ele, como você também já citou, né? Eu quero atingir um determinado patamar, quero chegar em algum lugar. E para isso eu tenho que me autoconhecer, né? Eu tenho que ter um autoconhecimento grande. E aí, para mim é importante, porque ali eu já começo, eu tenho mais 8, 10 sessões para trabalhar para o objetivo, ao mesmo tempo que eu continuo trabalhando o desenvolvimento pessoal, o perfil comportamental dele, que é exigido para ele atingir aquele objetivo. Então, para mim, o DISC é sempre na primeira sessão. Eu tenho uma sessão 0, eu gosto muito de trabalhar com uma sessão 0, aí já indico, já mando o link, a pessoa faz o teste e a primeira sessão é o feedback do DISC e é onde a gente abre as portas para todo o processo. É verdade, destrava, né? A pessoa que ela nunca se conheceu, eu faço da mesma forma. A pessoa que ela nunca teve esse processo de autoconhecimento, está entendendo agora, ainda meio receosa, com dificuldade de responder perguntas, ali ela destrava. Uau, esse sou eu. Nossa, eu realmente tenho esses comportamentos, eu realmente tenho essas dificuldades. As pessoas me dão esse feedback. Então a pessoa já entra no processo num gás. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto quando eu aplico diz que a pessoa entra no processo num gás muito mais elevado. Ela se conecta imediatamente com ela. Uma vez uma pessoa me deu um feedback, Alexandra, eu agora consigo ter a visão perfeita do que eu preciso desenvolver para alcançar aquele objetivo, porque eu olho aqui para os gráficos, eu vejo as habilidades, eu sei em que perfil essa habilidade está. Então fica mais fácil, eu posso desenvolver o que eu quiser. Então traz essa clareza para eles, né? Traz essa clareza também para o que a gente vai trabalhar nas ferramentas, no processo da carreira, no processo de coaching, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta, a gente já pode... Por que é importante descobrir? É uma excelente pergunta. Fernando, na sua opinião, por que é importante uma pessoa descobrir o perfil dela? Acho que tem um pouco do que eu já falei, né? Se eu tenho um objetivo, se eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que me conhecer primeiro para saber se eu tenho condições de realmente chegar naquele lugar, né? O meu perfil também pode dizer condições no sentido de dar os passos mesmo. E também condições de chegar naquela posição bem, no sentido assim, aquela posição realmente tem a ver com o meu perfil. Muitas vezes... Posso até dar um exemplo bobo. Às vezes eu falo assim, pô, meu sonho é ser cantor, mas eu não tenho voz para isso, né? Então, o perfil é a mesma coisa. Eu quero ser um professor, um palestrante, eu quero ser um engenheiro, mas talvez o meu perfil não se adeque. Ou não é que não tenha mais dificuldades para atingir os melhores resultados naquela função. E aí o perfil, conhecendo o perfil, eu posso trabalhar também, porque o perfil também não é imutável. Claro que se eu sou, no meu caso, por exemplo, eu sou um I alto. Né? Inclusive, acho que você vai ter problemas aqui, porque eu vou falar bastante, tá? Porque o I alto fala bastante. Então, o I alto, eu posso me adequar. Algumas carreiras, talvez, eu vá sofrer mais. Eu sempre dou o exemplo, por exemplo, numa área contábil, e eu não tenho nada contra os contabilistas. Né? Pelo contrário, meu curso técnico lá atrás foi um curso de contábil.
Mas o contábil, ele exige mais foco, ele exige menos conversa, ele exige... E o I já gosta mais de falar, de ter relacionamento interpessoal, por isso que eu sou de RH também, né? Então, isso é importante. Um I pode ser um bom profissional na contabilidade? Claro que ele pode ser, mas a gente tem que deixar claro que talvez ele tenha que se adaptar a algumas coisas, ou talvez ele vai ter alguns momentos de sofrimento, ou ele vai ter que ter aquelas válvulas de escape. Então, se conhecer, saber como é meu perfil, é importante para entender como é que, onde eu me adapto melhor, o quanto eu vou precisar ser, às vezes, resiliente em algumas situações. Então, eu acho que ajuda em tudo isso. Não sei se você concorda ou se você quer complementar com alguma coisa. Não, é exatamente isso, né? E o interessante é que isso poupa tempo também das pessoas. Então, às vezes, eu estou ali me desgastando numa carreira, porque alguém disse que eu deveria trabalhar com aquilo, porque eu achei interessante, mas eu olho para os meus colegas de trabalho, eles são muito melhores do que eu, me sinto mal, me sinto ruim por causa disso, tento, me esforço, mas não acontece. Às vezes a pessoa está ali angustiada, não entende por que que ela não flui. Na verdade, é porque ela não tem, como o Fernando acabou de falar, eu não tenho perfil neste momento. Por quê? Porque nesse momento você não está enxergando as habilidades, o perfil que é necessário para ter um bom desempenho. A partir do momento que você enxerga ali o seu perfil, agora eu entendi. Eu queria trabalhar, eu sou mais da área de comunicação, estou aqui tendo que ficar quietinho, concentrado, e por causa disso eu faço erro na planilha, eu não fluo bem, eu demoro mais do que os outros colegas porque eu me disperso e eu achando que eu sou uma péssima pessoa. E aí com isso, Fernando, eu descobri ao longo dos últimos anos, e é uma coisa que eu falo em todas as empresas que eu vou dar uma consultoria, não existe pessoa ruim ou pessoa que não tem habilidades. Existe só uma coisa, pessoa alocada no lugar errado. Pessoas que a gente Perfeito. não está aproveitando o verdadeiro potencial que ela tem naquele momento. É possível desenvolver? É, mas precisa de duas coisas. Precisa a empresa ter o tempo disponível, querer investir, e a pessoa querer se desenvolver naquele ponto também. E aí, com esses mapas que a gente aplica, a gente consegue perceber cada um desses detalhes. Você sai do escuro. Hoje em dia, não sei você, mas eu não consigo começar um processo de liderança, de mentoria, de coaching, recrutamento e seleção, nem pensar, sem antes ver o DISC dessa pessoa, sem começar pelo DISC, na verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. E você citou uma coisa que eu sei que vai fazer parte da nossa conversa, eu espero não estar pulando etapas, mas você Ah, falou do líder também, né? E uma das coisas do DISC que eu também acho importante, que eu acho que nenhum de nós dois citamos, é que conhecer o DISC também é libertador, no sentido assim, eu me conheço, conheço o meu perfil e sei que existem outros perfis. E eu consigo, e aí eu consigo me relacionar melhor com pessoas que têm perfis diferentes de mim. E você citou o líder, a mesma coisa. O líder percebe que na equipe ele tem pessoas que são diferentes dele, que têm perfis diferentes. Então, ainda voltando àquela pergunta que acho que foi Luciana que fez, né? É importante conhecer o meu perfil, porque eu também me liberto, eu também tenho liberdade para entender o outro, porque o outro tem um perfil diferente do meu. Então isso é muito legal. E aí quando você vai para as empresas, vai para a liderança, vai para uma mentoria, saber que o outro ser alto, por exemplo, é importante para que eu possa direcionar melhor o trabalho, delegar para ele um trabalho que se encaixe mais ao perfil dele, enfim, todas essas coisas ajudam muito. Então, conhecer o meu perfil é importante e conhecer o DISC também, porque eu também consigo identificar o perfil do outro, o perfil daquele com quem estou me relacionando. Isso é muito legal também. sim, e acabando a bateria justo agora. Ontem aqui. Você E travou ou fui eu que travei? Você escutou o que justamente, eu falei? escutei sim, eu só tirei aqui para colocar a bateria. Por acaso quis começar a acabar agora, mas vai dar tudo certo aqui. Já coloquei o carregador. Você me ouve bem? Perfeito, perfeito. Tá, eu tirei aqui o fone. Legal. Então é mais o que você citou aqui, além, é mais um benefício. Quando você entende o perfil, você melhora os relacionamentos com as pessoas. Porque você passa a entender, bom, né, se eu sou assim mais influente, mais falante, aquela outra pessoa mais quietinha, não é que ela é chata.
né? Não é que ela é isso, não é que aquela... Não, ela tem aquelas características que são diferentes de mim. Então a gente cria, eu gosto muito no ambiente de trabalho de trazer o DISC por esse motivo, né? Eu falo que eleva a inteligência relacional das pessoas, né? E aí falando de líder, aproveitando então já entrando nesse assunto, né? Como que você vê que o líder ele deveria utilizar, ele deveria entender do perfil? Como que você tem feito dentro das empresas que você passa, então, com relação ao DISC? Eu normalmente ofereço para as empresas três tipos de trabalhos com DISC, né? O primeiro é desenvolvimento de equipes, e aí daqui a pouco eu falo, porque a sua pergunta foi mais para o líder, né? Mas que também entra nas equipes, o desenvolvimento de líderes propriamente dito e a engenharia da função, que aí tem um pouco a ver com o que você falou. Isso, colocar a pessoa certa no lugar certo. Depois eu vou falar um pouco da engenharia da função, não sei como é que você trabalha, mas vou explicar para você como é que eu trabalho com a engenharia da função. Mas os líderes, ele tem uma importância grande para identificar, porque normalmente o que acontece? Por que eu disse que é importante? Ou porque se conhecer. Quando eu olho para o espelho, eu vejo um Fernando, eu vejo uma característica, né? Mas quando os outros me veem, ele identifica coisas diferentes do que eu vejo no dia a dia no espelho. O DISC é a mesma coisa, então eu acho que eu sou organizado, mas na verdade eu não sou, e aí o meu perfil DISC vai dizer que não, eu sou desorganizado, por exemplo, né? Para ficar só em um único exemplo. E na liderança, às vezes assim, como é o meu tipo de liderança? Qual é o meu tipo, o meu perfil decisório? Porque depende de cada um dos perfis que são maiores ou que tem mais influência, né, no meu perfil, ele tem um modo diferente também de decidir. Ele tem um modo diferente de cuidar ou de fazer a gestão das pessoas. Então, isso também é importante. Então, como é que eu sou? Se eu sou um ser alto, né, um ser muito alto, eu tenho um tipo de forma de agir, um tipo de atitude. Muitas vezes eu faço as coisas do meu jeito, passo por cima da equipe, etc. Se eu sou I, eu já sou mais relacional, eu quero saber a opinião de todo mundo. Então, e os outros, cada um tem o seu modelo. Então, saber isso é importante, porque no dia a dia, na hora de uma decisão, na hora de uma reunião, na hora de delegar um trabalho, eu também sei como é que eu sou. O meu nível de exigência, se eu sou um ser alto, eu tenho um nível de perfeccionismo muito alto e vou exigir do outro a mesma perfeição, muitas vezes. Então, se eu sei disso, né, e a gente costuma dizer que tudo é ruim no extremo. Então, eu sou um I alto, mas quando eu estou no extremo, eu não deixo o outro falar. Então, se eu entendo que eu sou um I alto, que se deixar eu falo demais, tem hora que eu tenho que parar, falar assim, opa, é a hora do outro falar. Se eu sou um ser alto, perfeccionista demais, de vez em quando eu vou ter que dar uma vazão para o erro, ou uma vazão para como é que é? Improvisação, por exemplo, porque você tem dificuldade de improvisar. Então, por isso que é importante a gente saber como é o meu perfil, para eu saber como é que normalmente eu ajo e se eu preciso mudar alguma coisa na minha atitude, no meu dia a dia, na minha forma de decidir. Então, tudo isso é impactante para o líder. E aí, se você me permitir, porque, de novo, eu sou um I alto, vou falar um pouquinho mais, é importante também fazer com as equipes, porque eu também identifico. E aí é importante que eu não crie uma equipe que seja igual a mim. Porque senão todo mundo vai ficar falando. E muitas vezes não vai executar, porque talvez o I executa menos do que um D alto. Né? Talvez não vai fazer bons relatórios, porque quem faz bons relatórios normalmente é o C. Né? Talvez não seja tão focado, porque quem é mais focado é o S. Então eu preciso de todo mundo na minha equipe. Eu ter essa consciência é importantíssimo também na hora de formar a equipe. Né? E aí quando eu aplico nas equipes, Alexandra, o que eu faço? Normalmente eu faço um grande quadro. Então eu vou lá, pego, tem 10 pessoas, tem 3 C altos, 2 I alto, e faço um compilado para dar uma ideia geral da minha equipe, para ver se ela está pendendo para algum lado. Então eu acho que isso é bastante importante também, uma ferramenta poderosa também para o gestor, para o líder, fazer uma boa gestão de pessoas. Exatamente, ele começar entendendo o perfil dele, né?
para que ele possa depois também entender a equipe, né? Não só o líder. E principalmente, né, a equipe como um todo se entender. Quanto mais houver clareza de quem nós somos, como nós nos comportamos, nossas habilidades, mais maturidade essa equipe vai ter, mais essa equipe vai ter condições de performar também. Então, olha o nível que a gente pode elevar de uma equipe quando a gente traz para essa equipe como um todo, né? E aí, falando de perfil de liderança, é uma coisa que me perguntam muito, e já devem ter perguntado para você também, né? Qual é o melhor dos perfis para liderar? Então, eu acho bem legal a gente responder aqui para o pessoal qual o melhor perfil para liderança, que essa é uma angústia que todo mundo tem, sempre me perguntam. Deixar você responder essa. É muito importante lembrar, seja lá qual for a minha resposta, seja lá qual for a sua resposta, que não tem perfil certo ou errado, gente. Fique claro isso, tá? Mas eu acho que tem várias situações, tem vários empregos, exigências, né? Uma startup, por exemplo, você tem um gestor com S alto, um líder S alto, possivelmente não vai dar muito certo. Não porque, de novo, ele seja uma pessoa ruim, mas é porque ele tem mais lentidão na decisão, ele trabalha mais focado, uma coisa de cada vez. E uma startup, normalmente, são coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, talvez ele vai ter mais dificuldade. Aí a resposta é pessoal, tá? E eu não tenho problema em dar, porque normalmente quando eu estou com um caso em que as pessoas têm os dois perfis que eu acho que mais próximo a uma boa gestão, eu sempre digo para ele, infelizmente não é meu caso, tá? O meu eu sou IS, tá? Só para vocês saberem. E Fernando, acho que os bons... alguém perguntou o que significa o S alto, a gente já vamos falar já. Eu ia falar, você está falando as letrinhas, pode dar uma confusão pro pessoal. É verdade. Estável, vem do estável. O S alto é uma pessoa que, e por favor, Alexandra, você tem muito mais tempo de disque, você explica melhor até, mas assim, é uma pessoa que normalmente ela é boa ouvinte, ela é uma pessoa mais calma, é uma pessoa focada, gosta de fazer as coisas uma de cada vez e faz bem feito. É uma pessoa que busca um relacionamento, raramente você vai ver um S alto brigando com as pessoas, porque ela busca consenso. Então, isso que é um S alto, tá? E depois, por que eu falei que o C alto talvez seja melhor? Porque o C tem mais comando, decide rapidamente, é mais instintivo, busca resultado rápido. Então, por isso das diferenças. Desculpa, eu comecei a falar e realmente a gente não tinha explicado. Dito tudo isso, então, para mim, os perfis melhores, e aí eu vou explicar o porquê, de novo, Fernando Pedroso, é o C e o I, não necessariamente nessa ordem. E por quê? Porque eu acho que o C, ele tem muito essa questão que eu acabei de falar, que busca resultados, ele decide rapidamente, enfim, é mais ousado, né? E o I, ele vende bem, porque ele fala bem, então ele vende bem seus projetos, ele traz a equipe para mais perto dele quando necessário. O C, muitas vezes, alto, porque ele é muito, né, empolgado, ele passa, às vezes quer resolver muito rápido, ele pode passar por cima do outro. Mas se ele tem o I, quando ele cai em si, o I traz as pessoas do lado, porque ele é relacionamento, o I tem essa questão da influência, de compartilhar decisões. Então, e para mim é um perfil muito bom, não significa que seja melhor. Se você for, por exemplo, um SC, né, você que está me ouvindo, não é um problema, você se encaixa também na liderança, mas é que eu acho que talvez seja um perfil melhor o C e I, não necessariamente nessa ordem, por essas questões, dos lados positivos. Tem lados negativos, tá? Também, todos os perfis têm positivos e negativos, mas eu acredito que o I e C sejam os melhores. Não sei se você concorda, Alexandre. Você quis dizer o ID, né? O influente com dominante ou dominante com influente, né? Perdão, toda hora que eu falei C, significava D, desculpa, é isso mesmo. Normal.
mais, tranquilo. Então, é o dominante ou influente. Eu concordo no sentido de pensar aqui, o que que a gente espera? O que que um líder ele precisa ter? Ele precisa ter momentos de voz de comando, ele precisa ter foco em resultado. Então, essa é uma característica muito forte do dominante, como você falou. Assim como o influente, a capacidade de influenciar, de motivar, de persuadir. O líder precisa persuadir a equipe o tempo inteiro para resultados, para entrega, né? Se a gente deixar só lá no dedo do dominante, ele vai só querer mandar, né? Faz. Isso. E não dá para a gente ficar o tempo inteiro ali só, né? Como diziam, né? No cabresto, mandando e cobrando, Isso. né? Então, precisa desse lado do influente. Então, é muito importante. E eu gosto de agregar que, na verdade, o líder ele precisa saber atuar os 4 perfis. Ele precisa ter essa maturidade comportamental. Porque, sim, focado em resultados, focado no que uma empresa precisa hoje, sim, é muito mais forte. As empresas nos pedem para desenvolver, inclusive, muito esses perfis dentro da sua equipe. Porém, um líder tem momentos que ele precisa entregar relatório, tem momento que ele precisa olhar para números, aonde que ele vai precisar buscar lá o ladinho do analítico. Porém, tem momentos que o líder vai ter uma pessoa que ele vai precisar ouvir, que ele vai precisar conciliar um problema, ele vai precisar para ser estável. Então, o mais importante é que um líder tenha essa consciência da atuação dos 4 perfis e saiba a hora de chamar cada um deles, né? Então, tem essa força que é o que realmente precisa, é o que o mercado pede, mas um verdadeiro líder, ele é situacional, né, Fernando? A liderança situacional, sabe aí qual que é o momento certo, né, para ele atuar e utilizar do perfil ideal. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Sempre fui incompreendida por meu chefe por ser extremamente proativa. Essa ferramenta ajuda nessa questão. Sim, porque quando eu entendo, né, o meu liderado, eu entendo que o meu liderado, por exemplo, é um D, é um dominante, eu sei que ele é ativo, eu sei que ele vai ser extremamente proativo. Então, eu não vou colocar essa pessoa para trabalhar numa área operacional que ele tem só que seguir protocolos. Se ele vai ficar chateado, entediado, logo vai sair. Então, entender o perfil da minha equipe vai permitir que eu também seja estratégico, assertivo, aonde eu vou colocar, como a gente comentou aqui no começo, né? Você comentou, Fernando, que utiliza também nos processos seletivos, é isso? Perfeito. O que eu costumo fazer, Alexandra? Normalmente, quando a gente vai trabalhar num processo seletivo, uma das primeiras coisas, quem é de RH, se tem alguém de RH aqui, a gente vai conversar sobre o perfil com o gestor. Então, o que você quer? Qual é a descrição de cargo dessa função, dessa pessoa que você quer? O que é importante ela fazer? Então, eu pego a descrição de cargo e a gente começa a falar lá. Por exemplo, ter relacionamento com o cliente. Aí eu começo para ter relacionamento com o cliente, quem é bom nisso? Quem é melhor? É I. Então, eu dou um ponto para o I, de influente. Aí, ter foco e fazer relatórios... indicadores, por exemplo, indicadores gerenciais. Quem faz bem indicadores gerenciais? O C, então um pontinho para o C. E aí eu vou vendo toda a descrição de cargos e vou nomeando. Pego também as competências comportamentais. Quais são as competências comportamentais? Comunicação, foco, enfim. E também vou pontuando dentro de cada um dos perfis. Feito isso... Travou um pouquinho aqui. Você travou, Fernando, um pouquinho. Oi, você está me ouvindo? Agora sim, tô te ouvindo, mas a imagem ficou travada. Acredito Oi? que eu... Oi? Eu voltei? Tá me ouvindo? Sim, dá para te ouvir. Só a imagem parece que está travada ainda. Tá travado ainda? Tá travado. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. A voz tá normal. Continua me ouvindo, mas travado. Isso, continua ouvindo, mas pode falar. Acredito que volte aqui.
Então tá bom. A hora que voltar, volta. Você está ouvindo? E aí, Alexandra, como eu estava falando, então é porque meu celular tocou. E aí, quando ele toca, ele trava o vídeo. É por isso que aconteceu isso. Sim. Parte de live. Ó, o pessoal está dizendo que a imagem tá ok, então provavelmente é para mim mesmo. Então tá bom. Então vamos lá. Aí o que que acontece? Então, não sei se perdeu alguma coisa na hora que tocou o celular, mas então eu vou somando de acordo com a descrição do cargo, com cada atividade, vou pontuando. Ah, isso é um ponto para o I, isso é um ponto para o S, isso é para o C, enfim. E as competências é a mesma coisa. E aí o que acontece? Com a pontuação, eu vou chegar à conclusão que aquela vaga, o ideal para essa vaga é um IS, é um SC, enfim. Né? E aí, quando eu aplico no candidato o DISC, eu já tenho uma condição de entender se ele cabe ou não para aquela vaga, se ele é a pessoa certa para aquela vaga. Né? Normalmente, eu trabalho com as empresas, a gente tem várias fases no recrutamento de seleção, então eu não trabalho, não falo para você, ó, não precisa ser só o DISC já ter eliminatório, porque você também avalia outras coisas. Mas o DISC é importante porque muitas vezes vai coincidir. Então vai chamar atenção, olha, esse cara, esse candidato, candidata, tem exatamente o perfil que a gente desenhou na descrição de cargos. Então você passa a ser mais assertivo. Né? Então a probabilidade de erro é muito menor. Então tem dado bons resultados isso. Porque aí você normalmente traz uma pessoa que mais adequada, mais aderente àquilo que você precisa. Né? Eu acho que é bem importante esse tipo de trabalho e tem dado muito resultado. Sim, eu vejo que é essencial hoje um processo seletivo, tanto é que quando eu faço a consultoria de recrutamento e seleção, eu não faço sem utilizar o DISC, porque é onde a gente vai ver essa compatibilidade, né? E a gente faz dentro do próprio sistema também esse desenho do cargo e o próprio sistema faz esse cruzamento, a gente tem ali um match, né, do cargo. Então, consegue ter a visão perfeita de quantos por cento de compatibilidade aquele cargo, aquela pessoa tem em relação ao perfil do cargo. Então, você tem ali informações precisas para tomar a decisão de quem é o melhor candidato, se aquele candidato está, né, compatível, adequado para o cargo ou não. Então, isso faz muita diferença. Aí a gente baixa aquelas estatísticas, né? Tem várias, mas eu cito sempre aqui uma da revista Você S.A., mostrando que 87% das demissões são feitas por conta do comportamento e não por causa dos aspectos técnicos. Então, a gente inverte quando olha primeiro o perfil e vê se esse perfil está alinhado, depois a gente emerge no currículo para ver se tem as habilidades, para ver se tem a formação, a experiência necessária, né? Então, isso é que, né, está no momento de a gente olhar mais para o comportamento do que para só o currículo, do que só para as formações que essa pessoa tem, né? É isso mesmo. Em RH, a gente, o que você falou da revista Você S.A. é exatamente o que a gente fala em RH. Contrata pela técnica, demite pelo comportamento. É exatamente isso que acontece. Porque normalmente a gente até tem muito hábito de ver qual é a minha formação, enfim, cursos que eu tenho, isso e aquilo e tal, mas ninguém, às vezes o recrutador esquece de perguntar ou analisar ou trazer um DISC, por exemplo, uma análise comportamental, para entender se no dia a dia ele é aderente à minha cultura, é aderente ao tipo de trabalho que eu tenho, né? E cultura é importantíssimo, né? E se eu não me adequar, muitas vezes eu continuo sendo um ótimo profissional, mas eu não me adequo à cultura daquela empresa. Consequentemente, eu vou acabar saindo mesmo, porque o meu comportamento ou o comportamento que aquela empresa exige de mim não é o meu no dia a dia. E aí eu acabo me perdendo mesmo. Sim. E é legal que você falou da cultura, né? Quando a gente faz esse desenho do mapa ali, dessa estrutura do cargo, a gente consegue perceber algumas características que são dos perfis que algumas empresas têm forte. Então, por exemplo, né, tem uma indústria que a gente atende que precisa, sempre quer ter, né, a disciplina e o senso de urgência alto. São duas características muito específicas, uma do analítico, outra do dominante, mas que para essa empresa as pessoas elas
né, a cultura dessa empresa é importantíssimo ter essas características, independente de qual vai ser o cargo e o perfil lá daquele cargo. Então, a gente já sabe, a gente já consegue ter uma medida de como está o senso de urgência, como está a disciplina, e se for baixa, mas o perfil está ali, a gente já sabe, ó, essa pessoa ela tem que trabalhar esse ponto. Então, a gente também tem uma precisão maior para desenvolver treinamentos. Eu falo que que a empresa economiza com treinamentos, inclusive, né? Porque se ela não sabe no que treinar, ela vai, não, agora é gestão do tempo, agora é liderança, agora é esse aspecto. E às vezes são 2, 3 pontinhos específicos que até trabalhados dentro de uma mentoria, trabalhados dentro de um processo de coaching é mais objetivo e mais rápido do que uma série de treinamentos aleatórios, né? Perfeito. Ou que estão na moda, né? Como eu sou de RH, eu posso falar isso, né? Tem alguns RHs que às vezes vão dar o treinamento que está na moda, mas não é o treinamento que a minha empresa precisa, não é o treinamento que talvez aquele gestor ou aquela equipe precise, mas está na moda, então vamos fazer esse treinamento. Então, atira errado. E aí, treinamento tem seu custo, né? Muitas vezes algumas diretorias, né? Algumas empresas acham que treinamento é custo. Não, é investimento. Mas desde que ele seja feito e direcionado da forma correta, né? Para aqueles perfis, para aquelas pessoas que realmente precisam daquele tipo de comportamento. E hoje em dia, porque, e só voltando ao assunto do comportamento, né? Lembre que é o seguinte, técnica a gente ensina, comportamento é mais difícil. Então, por isso que o comportamento, por isso que conhecer quem você está contratando, como é o comportamento dele no dia a dia, é importantíssimo. Porque, preciso de Excel. Não tenho, dou um curso de Excel para o cara, mas desde que ele tenha um comportamento que é aquele que a minha empresa valoriza. Então, muitas vezes, uma empresa acaba demitindo alguém que tem muito diploma, muita certificação, muita coisa, e você mantém o outro aqui, porque esse aqui você vai treinando. E esse que tem treinamento demais não serve porque ele não se encaixa. Tem um comportamento que não é valorizado ou que vai de encontro aos valores da minha empresa, né? Então, isso é muito importante mesmo. E isso aqui vale não só para quem está procurando emprego, mas principalmente para as empresas pensarem nisso, né? O quão importante isso é no dia a dia, e muitas vezes eu deixo passar batido, porque, na verdade, eu também exigem de mim um número de contratações. Você precisa contratar 20 pessoas esse mês, e aí eu estou colocando ali igual padaria, né? E, na verdade, eu tenho que ter mais qualidade nessa contratação. Vale a pena ter um tempinho para fazer uma análise comportamental, um DISC, uma análise um pouco mais apurada, para evitar erro na hora da contratação, para chegar nesse número que você falou aí da Você S.A., por exemplo. Sim, mas eu vejo, Fernando, que ainda é necessário, no âmbito organizacional, RHs, começando pelos RHs, ainda é necessário uma quebra de paradigma dessa questão currículo bom e o comportamento assertivo. Eu ainda vejo muito esse problema quando eu vou fazer os processos seletivos. A gente vai lá, faz um mapeamento comportamental, faz uma entrevista baseada em comportamentos, vê que aquela pessoa tem todo o potencial, tem os comportamentos necessários para performar imediatamente, e aí a gente chega com o currículo, só que o currículo às vezes não é aquele cheio de formações e uma série de cursos e a mega experiência, mas você sabe que aquela pessoa se enquadra comportamentalmente mais. Só que a empresa vê um outro currículo, que o currículo é mais atrativo. Eu não sei se você já passou por isso, mas acontece muito com a gente aqui, ainda de empresa, não, esse currículo é melhor, não, essa pessoa trabalhou na empresa XYZ, não. E a gente ainda tem que trabalhar muito essa cultura e quebrar esse paradigma a começar pelos RHs. Você percebe, enfrenta isso também quando você vai fazer esses processos? Olha, a gente enfrenta sim, mas principalmente com o dono da vaga. Ou às vezes com o CEO da empresa, enfim. Porque às vezes ele tem um mindset, ele tem uma mentalidade de outros tempos. E aí eu não estou falando de idade, porque você pode ter 50 anos e ter uma mentalidade industrial, organizacional, moderna. Né? E você pode ter 30 e ter uma cabeça dos anos 70, por exemplo.
Mas tem pessoas que ainda têm muito isso. Eu já trabalhei também com empresas que falavam assim, não, eu quero um engenheiro, mas tem que ser dessa faculdade, não quero de outra, né? E eu mesmo discutia, não só na questão comportamental, mas, por exemplo, depende da faculdade, são pessoas que talvez até se engajaram menos, porque elas tiveram condições de ir lá. E às vezes você menospreza uma faculdade menor, mas era um cara que trabalhava, estudava, que gastou do próprio bolso para, né? Então, esse comportamento também deve ser valorizado e talvez, mesmo seja uma faculdade menor, ele talvez até aprendeu mais, porque ele tinha essa necessidade de aprendizado. O comportamento, para mim, é a mesma coisa, né? Opa, aqui tocou de novo, parei aí, travei de novo, não. Porque agora eu corri e consegui desligar antes dele começar a tocar aqui, senão ia travar de novo a imagem. E aí o que aconteceu? O que acontece? O comportamento, a ideia é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, assim, eu vou me prender no currículo, mas de repente tem alguém que vai entregar que está com uma sede de entregar, uma sede de conseguir aquele emprego, uma sede de trabalhar naquela empresa, que o déficit técnico dele não é nada, se comparado a essa vontade que ele tem de crescer, de atingir o objetivo, de fazer entregas. Então, o comportamento nesse sentido, ele é muito mais importante, porque, de novo, como eu falei, a técnica a gente tem condições de ensinar. Mas o gestor, o CEO, muitas vezes ele ainda tem uma mentalidade, não, o que vale é currículo, né? Então, a gente precisa mesmo, os RHs, nós precisamos amadurecer e entender isso, né? Alguns RHs, algumas empresas, algumas culturas de empresas já aceitam isso com facilidade, mas tem algumas empresas que você tem razão, ainda tem dificuldade para entender que o mundo do negócio mudou, que as pessoas mudaram. Hoje, né, antes só para complementar, antes as pessoas trabalhavam 30 anos numa empresa, então o currículo era realmente importante, porque ela fazia, ela tinha aquela... Hoje não, se eu não estiver contente com a empresa, eu saio da empresa, né? Hoje a mentalidade das pessoas é diferente. Então, nós como empresa, as empresas, os RHs, tem que mudar também. Tem que abrir espaço para essas pessoas que vêm modernizar e que vêm, às vezes, só passar um tempo, mas que elas vêm e trazem e fazem história na empresa. E elas constroem algo que seja palpável. Então, muitas vezes, isso é mais importante do que bons currículos. Não estou, por favor, falando mal de faculdade. Você que está aí ouvindo, faz faculdade, faça, continue estudando. Eu estudo também e tal. Mas não é só isso. A gente também tem que trabalhar muito comportamental. Exatamente. E uma coisa que já aconteceu e eu já testei, né? Hoje a gente tem muita facilidade, muito acesso a faculdades. É comum as pessoas terem mais que uma faculdade, mais que uma pós-graduação. E às vezes lá no passado começou uma faculdade sem um autoconhecimento tão profundo sobre si e sem a consciência de que, isso aqui realmente é para mim. Então eu tenho visto também, Fernando, pessoas que começaram a trilhar outras carreiras, estão se desenvolvendo nela, mas a formação lá inicial às vezes era em um outro aspecto. E eu vejo alguns RHs que, por conta da formação que a pessoa tinha, ignoram o aspecto comportamental e a nova trilha que essa pessoa está fazendo, às vezes fazendo uma transição de carreira. Então, o que é bacana é que o comportamental e esse teste que a gente aplica, ele permite a gente também ver isso e dar chance para as pessoas que às vezes, né, no passado fizeram outro caminho que não fazia sentido e que agora se encontraram. Então, isso permite a gente encontrar talentos também. Perfeito, então... perfeito. Eu não sei se foi a hora que tocou o meu celular, mas o seu som ficou baixo para mim. Não sei se está baixo também para quem está assistindo. Não sei se foi ou se foi do meu celular. Eu vou ficar aqui mais próximo para ver se você me ouve melhor. Mas eu vou te dar um... Ficou melhor. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei e a gente aplicava testes técnicos. Naquela época eu não usava o DISC ainda, mas só para ver a importância de um teste comportamental, né? E a gente fazia teste técnico. E aí eu tinha um nível de candidatos lá e 2 tiraram a nota que a gente esperava. 2 tirou a nota que a gente esperava. Quer dizer, tinha um técnico muito bom. E tinha uma outra pessoa que tirou menos, né? E aí, na hora, eu tinha que decidir se eu ia seguir com o processo com as duas. E eu confesso que
ainda um mindset diferente, na época eu falei assim, acho que eu vou dispensar essa terceira pessoa. Tinha outras que a gente já tinha dispensado. Mas essa terceira pessoa eu vou dispensar. E aí o que aconteceu? Uma pessoa falou, não, vamos tentar, vamos fazer um teste comportamental das três. E aí inclui essa pessoa. Ficou em terceiro lugar, a nota era inferior ao que a nota de corte. Mas vamos lá. Aí a gente fez um teste comportamental, ela saiu muito bem, nós contratamos essa pessoa e de forma alguma me arrependi. Pelo contrário, ela trouxe muitas coisas novas para a empresa. E que se eu tivesse deixado só na nota de corte, não estou dizendo que os outros talvez não fossem bons também, mas eu teria perdido essa pessoa que foi importantíssima naquele momento de empresa, ela ajudou muito, ajudou a construir uma série de processos novos. Eu teria descartado ela se eu tivesse considerado só currículo e o teste que eu fiz na época era para a área de departamento pessoal. De departamento pessoal, teria perdido essa pessoa, mas com a aplicação do teste, vimos que ela era mais aderente, decidimos por ela e não nos arrependemos. Então, isso também demonstra a importância de conhecer ou de aplicar testes de comportamentais. Tá aí, ó, outro benefício, né? Que a gente está falando aqui sobre vários benefícios. Um outro benefício é a gente encontrar talentos, é a gente valorizar pessoas. A gente está numa era que toda empresa procura são talentos, né? Onde é que eu encontro as pessoas certas? Onde é que eu encontro os talentos? Então, através disso, às vezes a gente vai olhar ali algo técnico ou teórico e não vai enxergar, mas ali no comportamento você vai entender, nossa, é essa pessoa com essas habilidades, com essas características que eu preciso e que o currículo jamais vai me contar essas informações, né? Antes de a gente partir aqui pro fechamento, já quero aproveitar e pedir para você que está aqui seguindo, quem ainda, né, assistindo, quem ainda não me segue, já pode aproveitar e seguir aqui. O Fernando também, você vai ver aqui os nossos Instagrams, então já pode seguir lá o Fernando, pode me seguir aqui, que nós dois falamos sobre comportamento humano, então você vai ter mais sobre esse tipo de informação. Se você conhece alguém que trabalha com RH, um coach, um consultor, que ainda não conhece essas metodologias, você pode também enviar a live ou depois ela vai ficar gravada aqui. Então você também pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que trabalham aí na área de desenvolvimento humano também. E aí, para a gente fechar até o próprio tema que a gente trouxe aqui para a live, né? Por que um coach e um líder bem-sucedido, ele deveria, então, utilizar? Só para a gente fazer um apanhado geral aqui, a gente colocou como tema da live, né? Que o profissional diz que conhece os benefícios de uso do DISC, né? De coaches e líderes de sucesso. Nossa, a gente falou tanta coisa aqui para dar uma resumida. Vamos lá, né? Vai, vamos lá. Fecha na sua visão, né? Por que usar o DISC... Então, deixa eu melhorar a minha pergunta aqui. Por que para você, né, o DISC trouxe o sucesso para você como profissional e o sucesso que você está trazendo para os seus coaches? Que aí a gente fecha um resumo dos seus clientes. Tá, eu acho que assim, eu conheço quais são meus potenciais e utilizo eles da melhor forma. Eu aprendo quais são as coisas que eu tenho mais dificuldades, né? E trabalho isso, né? E antes de fazer um comentário sobre isso, fazer o terceiro. E o terceiro eu conhecendo o DISC comportamento, eu sei que as pessoas reagem diferente de mim. Então, como líder, eu tenho vários ganhos aqui. Eu sei o que eu sou bom, eu sei o que eu preciso melhorar, e eu entendo o que o outro é bom e o que o outro precisa melhorar, e como eu também posso ajudá-lo. Nesse segundo item, que eu ia fazer uma brincadeira, que foi a hora que você falou dos relatórios, né? E como liderança, o meu C é muito baixo, tá? Meu analítico é baixo. Então, conhecer, e aí eu vou dar o meu exemplo, tá? Se conhecer é bom, porque sabendo que meu analítico, meu C é baixo, que eu não sou muito bom em Excel, não sou muito bom em números, eu sempre contratei um cara muito bom de Excel, porque eu sei da minha limitação, então eu sei que eu preciso de um cara que seja braço direito meu para sempre trabalhar nisso, ou para me ajudar nisso, para ser meu braço direito. Então, é muito legal porque assim, você reconhece, se conhecendo, tendo o DISC, você também reconhece aquilo que você não é bom e consegue identificar na equipe quem pode suprir isso, porque afinal de contas a equipe é para isso, né?
Então, eu acho que, não sei se fui claro, mas é isso que é para mim importante. Conheço minhas potencialidades, as minhas limitações e consigo trabalhar nisso, ou talvez suprir com pessoas de equipe, né? Então, eu trago gente e eu consigo entender que as outras pessoas são diferentes de mim, têm perfis diferentes, motivadores diferentes, têm bons e maus momentos diferentes dos meus, e eu aprendo a me relacionar com eles. Se eu tiver que resumir nossa conversa, seriam essas três coisas. Perfeito, acho que resumiu aí com perfeição, Fernando. Aproveitando, né, pessoal, para quem está aqui assistindo, nós temos a formação, eu dou a formação de analista comportamental DISC. Na verdade, nesse sábado nós vamos abrir uma nova turma, só que não é só do DISC. São 6 metodologias, todas elas utilizando assessments, utilizando ferramentas como essa que a gente está falando. E no sábado, às 9 horas da manhã agora, ao vivo, online, eu vou fazer a Masterclass, os códigos da inteligência comportamental. Então, eu vou contar para você o que ao longo das lives, a gente falou de vários dos testes, desses assessments que nós utilizamos aqui. Eu uni todos eles. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esses testes, sobre a plataforma, sobre as formações, sábado, vem participar com a gente nos códigos da inteligência comportamental, no link da minha bio. Tem lá o acesso para você fazer a sua inscrição. Estamos quase encerrando, Luciana. Estamos partindo aqui para o fechamento. Aqui, ó, Mirna, querida Mirna, você está aqui. Vou te chamar para uma live também, tá, Mirna? Prepara aí o convite. A Mirna também trabalha com carreira maravilhosa. Ramilo também fez a nossa formação, né? Ramilo tá aqui curtindo também. Que legal, gente, ter vocês aqui. São vários profissionais capacitadíssimos, né? Utilizando a ferramenta, podem comprovar o que a gente está falando aqui, né? É uma ferramenta, como o Fernando falou lá Desculpa no início. posso te cortar, Alexandra? Desculpa, Claro! mil desculpas. Mas você falou do Ramilo, o Ramilo é da minha turma também. Ramilo é da minha turma, Logo conheço o imaginei. Ramilo. Que bom que ele está aqui também. Muito Logo eu prazer ter ele aqui imaginei também. porque ele estava interagindo com você. Eu vi que ele interagiu bastante. Eu pensei, eu acho que eles são da mesma turma. Então é bacana, gente. Então, ó, pessoal, quem quer fazer a formação, já se liga aqui dentro, né? A gente vai anunciar, mas sábado você vai poder saber um pouquinho mais. Fernando formou aqui comigo na turma, né, de analista, o Ramilo aqui junto. Então, estão já utilizando da ferramenta, né? O Fernando falou de várias outras, né, Fernando? Aproveitando ainda antes de a gente encerrar, além do DISC, lá dentro da nossa plataforma, qual outra que você mais gosta? Olha, eu gosto muito do âncora, porque como eu trabalho com carreira, às vezes eu atendo jovens e mesmo pessoas em transição de carreira, o âncora de carreira é muito legal. Eu já conhecia antes, né? Eu não sou muito bom em Excel, mas montei no Excel. Hoje eu utilizo a ferramenta, né, que vocês disponibilizam para gente. Eu adoro o Tétrade do Tempo, eu utilizo muito também, né? E utilizo outras também, mas se tiver que destacar duas, além do DISC, são essas duas, são as que eu mais utilizo nos meus coaches, ou às vezes faço palestra, faço workshop com essas ferramentas. São muito legais, muito bacanas, e os resultados dela também traz muito aprendizado para quem faz o teste. Bacana, é verdade. Eu sou suspeita em falar porque eu utilizo cada uma delas nos diversos momentos. A Tétrade do Tempo, ela traz uma visão de vida, né? Uma visão completa de como essa pessoa está ali administrando, não o tempo, mas administrando a vida dela. Então, também traz uma visão muito bacana. E âncoras de carreira se conecta muito com o DISC. Então, muito legal. Bacana. Bom, vamos fechar aqui nossa live. Eu tô com receio de acabar minha bateria no meio. Então, antes que a gente não consiga fechar a nossa live, gostaria de convidar você para deixar sua mensagem final, então, aqui para o nosso público, para a gente fazer esse fechamento. Legal. Bom, mensagem final. Obrigado pelo espaço, obrigado por poder compartilhar um pouco do meu conhecimento como coach, como mentor, como pessoa com mais maturidade, né, para não falar velho, né, ensinar ou transmitir experiência, isso me dá muito prazer, é uma das coisas que eu gosto muito. A minha missão, inclusive,
é ajudar as pessoas a descobrirem seu propósito de vida e significado no trabalho para que elas alcancem sucesso profissional. Então, essa é a minha missão. E Uau. compartilhar aqui alguma coisa. Se alguém, se uma sementinha do que a gente falou aqui, né, for suficiente para florescer em alguém, para que ela busque o autoconhecimento, para que ela melhore, para ela se desenvolva, eu acho que a gente já fez a nossa parte. Então, eu fico muito contente com isso. De novo, agradeço você pelo convite, né? Agradeço a sua equipe aí pelo convite. Se você gostou, né? Espero que tenha gostado também. Quiser me chamar para outras vezes, eu vou ficar muito contente. E aproveitando, para quem está vendo, faça um curso. O curso é muito bom, me formei aí. E assim, o resultado é muito legal. Eu aprendi muito. A Alexandra foi minha mentora aí, quem passa as aulas, né? Faz a formação. E eu fiquei muito contente. Para mim foi muito legal mesmo. Então, só tenho a agradecer e desejar sucesso para todo mundo que passou aqui, para todo mundo que viu ao vivo, que vai ver depois o vídeo. Sucesso para você também, Alexandra, sempre, tá bom? Obrigada, Fernando. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu adoro fazer esse bate-papo, trocar esse tipo de experiência com outros profissionais da nossa área, né? Falar sobre a nossa missão, esse que a gente tem, né? De desenvolver, de ajudar pessoas, cada um de um jeito. Então, é uma satisfação te receber aqui, a gente ter essa troca, né? Ter participado aí junto com você nessa formação DISC. E sim, vamos fazer outras lives, com certeza que esse conhecimento precisa ser disseminado. Amanhã, gente, tem mais live, a gente vai falar amanhã mais sobre a ferramenta, justamente sobre âncora de carreira. Então, amanhã à noite ainda temos outra live e no sábado temos os códigos da inteligência comportamental. E a gente deixa aqui a live salva, se você quiser assistir novamente, chegou no meio, na metade, vai ficar daqui a pouquinho salvo aqui no feed. Fernando, muito obrigada, sucesso aí nos seus trabalhos e até mais. Até mais, muito obrigado. Boa noite para Tchau, todos. gente. Boa Tchau, tchau. noite.